aproveite cada detalhe desse aqui vai importar lá na frente. Alguma pergunta aqui, gente? Nós estamos na base, estamos dissecando aqui a base. Doutora Cleia está na área aqui já, muito ocupada. Deixe ela. Vamos lá. Vamos falar agora sobre a assertividade. Como se posicionar com firmeza, sem parecer agressivo e nem... Não. Qual é o contrário de agressivo? Passivo. Sem ser agressivo e nem passivo. A gente não pode parecer ser uma pessoa agressiva no meio jurídico e nem passivo demais, porque quando você se abaixa muito, os fundos aparecem, como a gente diz aqui na nossa região, não é assim? Então eu não posso ser agressivo demais, eu não posso ser passivo demais, eu tenho que ser assertivo. E o que é ser agressivo? Olha aí na apostila de vocês, é se impor com hostilidade. Eu não estou dizendo para você não se impor como profissional. Eu estou dizendo para você não se impor com hostilidade. Hostilidade. E o passivo, olha o que está escrito na apostila, é o calar. É o calar. Eu não posso deixar as pessoas montarem em cima de mim. As pessoas vão falar, argumentar em cima de mim, e eu chego e digo, como, Gabriel? Tudo bem, se é o que o senhor acha. Tudo bem, se é o que o senhor acha. Meu amigo, não faça isso. Mas eu acho que... Desculpa, pedir desculpa. Desculpa. Fala, continua, desculpa. Cuidado com isso, gente. A gente tem que mostrar postura e autoridade o tempo inteiro, sem ser agressivo e nem passivo. Nós temos que ser assertivos, ir direto ao ponto. A partir de hoje, eu não coloquei aí, mas coloquem no seu bloco, anota. Ser assertivo é ser objetivo. Ser assertivo é ser objetivo. É ser claro e é ser conciso. O tempo é o recurso mais valioso que o ser humano tem. No meio jurídico, em que a correria... A gente até brinca, não é, Jean? Onde é que tu tá, Jean? Estou na correria. Juliane, você está onde? Estou na correria, amigo, não posso falar contigo agora. É tanta correria. E o que eu quero dizer com isso? Que o tempo é precioso. Então, ser assertivo é uma qualidade para você, profissional do direito. É você valorizar o seu tempo e o tempo de quem te ouve. Seja o juiz, seja o promotor, seja um colega ou seja o cliente. Assertividade é isso. É ser objetivo, claro e conciso. E para você ser conciso, você tem que utilizar as palavras certas. Não encher linguiça, ir direto ao ponto que a pessoa consiga compreender tudo que você fala. Se você florear muito, a pessoa acaba se perdendo. Floreei muito, muitas palavras rebuscadas e técnicas, a pessoa acaba se perdendo. A gente tem que ir direto ao ponto. O menos é mais, quando a gente fala de assertividade. Gabriel, me dá os exemplos que está aí, que eu dei 3 exemplos. A forma agressiva, a forma passiva e a forma assertiva dessa frase. Exemplo prático. Agressivo. Você não sabe interpretar a lei. Passivo. Tudo bem. Se é o que o senhor acha. Assertivo. Tem uma interpretação diferente com base nessa norma, jurisprudência, doutrina. Posso explicar? Deu para entender, gente? O mesmo exemplo, você falar que você tem uma opinião divergente, não tem problema, mas é como você vai introduzir essa frase. Repete para mim a parte assertiva. Tem uma interpretação diferente com base nessa norma, jurisprudência, doutrina. Posso explicar? Acontece muito isso dentro da audiência e dentro do tribunal do júri. A parte ela tem uma opinião e ela fala de uma forma tão convicta que ela passa, o julgador ou julgadores, eles pensam que aquela opinião é verdadeira. E você vem de forma assertiva e diz que tem uma opinião diferente com base em que você tem que ter uma fundamentação, ou na doutrina, ou na jurisprudência, ou na lei, ou em uma norma. E aí você vai falar o seu pensamento, a sua linha de raciocínio ali naquela hora. Isso é ser assertivo. A pessoa foi e te impôs aqui uma tese. Aí você diz, não, tá bom.
Não, desculpa aí, então. Desculpa, eu errei. Só falta falar eu errei. Ou você ser agressivo com ela, dizer, ei, o que tu falou não importa. O que tu falou tá errado. O que o senhor falou aí é baboseira. Isso daí é ser agressivo. Ali a gente tem que entender que o duelo, o embate, ele é puramente ideológico. Cada um tem uma ideia diferente do mesmo ponto, do mesmo fato. O debate é ideológico. Ele não é pessoal. Ninguém está ofendendo aqui o Igor. Eu estou duelando com a ideia do Igor. Aí é um debate ideológico. Professor Israel, inclusive hoje, 6 horas, só uma dedo no Pode? Eu vou publicar na minha página um vídeo em que eu faço alguns comentários de algumas páginas. Todos nós já passamos por isso, com certeza, não precisa ser advogado. Eu faço alguns comentários de algumas páginas, juridicamente falando, de temas, vamos dizer, acalorados, e dezenas de pessoas vêm rebater meus argumentos mas de forma ofensiva, me insultando, o famoso argumento ad hominem, né? Você contra-argumentar com respeito, com técnica, de utilizar argumento de qualquer ordem, filosófica, jurídica, religiosa, não interessa, mas desde que seja de forma assertiva e com respeito. E tudo que fizeram comigo foi me atacar, e eu separei vários desses comentários, inclusive um chegando e falando, vá tomar no seu... Entendeu? Ao invés de tentar contra-argumentar, porque a pessoa não tem o que falar, não tem como rebater tecnicamente, faz o quê? Ataca a pessoa, que é uma falácia retórica, é o argumento ad hominem que nós chamamos, né? Sai do fato e ataca a pessoa. Então isso é totalmente deselegante, como o professor Israel falou, e depreciativo. A única coisa que você vai conquistar do interlocutor ou de quem vai julgar vai ser simplesmente o desgosto, o dissabor dessa pessoa. Eu falei aqui para a gente resumir. A escutativa, ela tem que ser utilizada, isso é uma técnica, inclusive que a gente utiliza na mediação. Eu sou mediador lá no fórum e a gente utiliza, que é você entender nas entrelinhas tudo que está sendo falado, e aí você precisa mais ouvir do que falar. A minha avó já dizia, você tem 2 ouvidos e uma boca, Deus não fez isso à toa, que Deus não faz nada à toa. Ele te colocou 2 ouvidos para você ouvir mais e uma boca para você falar menos e de forma assertiva. Aí eu complemento o ditado da minha avó. Percebam se a pessoa ela quer lhe ofender ou ela está duelando sobre a sua ideia. Se ela quer lhe ofender, ela está atacando a pessoa e ela esqueceu o fato, exponha ela no seu momento de fala. E a gente cansou de fazer isso. Já te dou a palavra, Juliane. A gente cansou de fazer isso, eu, a Juliane, o Jean, porque eu não acompanhei tanto quanto eu acompanhei a Juliane. A gente cansou de dizer isso. Tinha, inclusive, o doutor Oswaldo Serrão, falecido Oswaldo Serrão, ele falou uma vez em julgamento, que o promotor ficou batendo nele, que ele falou assim, doutor, com todo respeito, nem de homem eu gosto. E o senhor foi, tu lembra, Juliane? Nem de homem eu gosto, porque o senhor não para de falar no meu nome. A gente está tratando do caso X. Mas por que isso? Escutativa. Ele percebeu isso e expôs isso daí aos jurados, quando a gente fala do tribunal do júri. Expôs isso daí. Eu posso fazer isso numa audiência também? Se o promotor ficar pegando no meu pé em vez de trabalhar sobre o fato? Posso. Claro que eu vou fazer de forma menos emocionada, que eu estou numa sala com pessoas técnicas. Ali eu estou com um jurado leigo, eu vou fazer de um jeito, e ali eu estou com uma pessoa técnica, que é o magistrado. Eu posso chegar simplesmente e falar assim, doutor, vamos nos ater aos fatos e esquecer o doutor Israel? Não fica legal? Não fica elegante? Não fica elegante? Falei isso, dei uma alfinetada nele e já mandei uma mensagem aqui para o inconsciente do juiz, dizendo assim, ei, eu sou técnico, ele quer mexer comigo. Porque todo mundo recebe informações a todo momento pelo inconsciente. E a gente vai trabalhar sobre isso também. Aqui a todo momento teu inconsciente está recebendo informações aqui, a todo momento. Teu consciente está recebendo informações daquilo que vocês percebem e se concentram, que é das informações que saem de mim, mas o teu inconsciente está percebendo a luz, está percebendo os cheiros, está percebendo os meninos aqui rodando, filmando, o ruído, se der um ruído na caixa. O teu inconsciente está percebendo tudo isso daí. Sem você perceber, a gente acaba tomando decisões pelas informações que chegam também no nosso inconsciente. Adria Júlia com a palavra. Cadê o microfone? Pega lá, Bia, o microfone, padre, que aqui é assim, o aluno se acostuma a falar com o microfone desde o curso. No que o Israel está pontuando aqui sobre a fala de agressividade, passividade e até mesmo a assertividade, né? Como conciliador, a gente lida muito com advogados, né? E cada advogado tem sua conduta lá dentro de uma audiência de conciliação. Quem é advogado, os doutores ali com certeza sabem que dentro de uma audiência de conciliação a gente não discute mérito, né? Porque ali as partes estão para chegar apenas em um acordo.
E já me aconteceu de várias vezes eu ter as minhas prerrogativas violadas como conciliadora por conta de advogados que não entendiam que dentro de uma audiência de conciliação a gente não se discute mérito, que eu estou ali para fazer com que as partes cheguem a um acordo, que eu uso de técnicas,